Você pediu e nós vamos voltar a falar de saúde. Vamos abordar hoje o tema AIDS. Já estou aqui com minhas camisinhas em mãos para a devida prevenção e vou entrevistar Fátima Neves. Ela é coordenadora do programa DST AIDS e também hepatites virais da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Olá, Fátima. 25 anos de AIDS em Ribeirão Preto. Avançamos muito? Temos muitos desafios ainda? Sem dúvida nenhuma, avançamos bastante. Nós fomos o primeiro município brasileiro em diminuir a incidência num período histórico de 97 a 2007. Isso foi importante para Ribeirão Preto, mas sem dúvida nenhuma a gente tem muito ainda a trabalhar. Fátima, quando fala dos números de Ribeirão, algumas pessoas se assustam. Mas me parece, e quero que você esclareça isso, que ter um serviço de busca, de identificação, de diagnóstico, isso acaba sendo até uma vantagem, porque efetivamente as pessoas acabam procurando o serviço e sendo atendidas. Sim, quando a gente compara o município de Ribeirão Preto com outros municípios que têm o mesmo número de população, a gente tem um maior número de casos de AIDS. A gente está sempre entre os primeiros lugares no ranking. Mas isso não significa que os nossos casos estão sem ser identificados. O nosso serviço de busca, de vigilância epidemiológica é bastante efetivo. Tanto é que, o tempo todo, a gente tem trabalhado no sentido de fazer o diagnóstico precoce do HIV. O que a gente tem observado, como você já disse, né, de 25 anos de epidemia, nós temos, dentro desses 25 anos, o primeiro caso de AIDS no município de Ribeirão Preto ele é de 1985, até 1997, a gente teve um grande aumento de número de casos de AIDS. Com a introdução de antirretroviral, com o trabalho de prevenção, diminuição de preconceito, de estigma, a gente começou a dar uma cara para esse trabalho e aí nós começamos a realmente, efetivamente, diminuir os novos casos. Mas, olhando esses dados, a gente ainda tem preocupação com algumas faixas etárias. Por exemplo, a adolescência, a juventude e o adulto jovem, né? Então, são as pessoas que são mais vulneráveis. O preconceito é um aspecto interessante. No início, tinham os chamados grupos de risco, que ficaram muito estigmatizados. Os usuários de drogas, as garotas de programa, teve uma fase que até os caminhoneiros eram motivo de preocupação. E hoje você fala de faixa etária e principalmente do chamado jovem adulto. Qual é o parâmetro, qual a característica de Ribeirão Preto e do Brasil? Eu acho que essa questão do estigma e preconceito, se teve um equívoco que nós, profissionais de saúde, cometemos com relação a essa chamada de grupos de risco, que ficou tão estigmatizado, como, por exemplo, a AIDS ficou conhecida como peste gay. E, na realidade, quando a gente monitora as tendências da epidemia, nós começamos a perceber que a gente precisa trabalhar com vulnerabilidade individual. E todos nós somos vulneráveis à infecção pelo HIV, dependendo da nossa exposição ao risco. Por exemplo, uma única relação sexual, uma pessoa pode se infectar com o vírus HIV. E isso não significa que ela seja promíscua ou que não tomou os devidos cuidados. Então, é a prevenção que tem que ser o nosso grande foco. Nesse sentido também, esses grupos que foram tão estigmatizados, quando, por exemplo, a gente percebe que mulheres se infectando com o vírus HIV, que isso também é uma tendência no Brasil, né, de ter mais mulheres infectadas do que homens, quando a gente começa a oferecer mais fortemente esses testes para as mulheres, a gente começa a perceber que nessa oferta do teste, nós estamos fazendo uma ação de prevenção e, consequentemente, a gente tem diminuído novos casos. Então, é toda uma estratégia de intervenção que tem que ser observada e, com certeza, estigma e preconceito não tem sentido. Fátima, vocês profissionais sempre indicam a utilização do preservativo. Nós temos aqui expostos os preservativos masculinos e temos também um preservativo feminino. Para muitas pessoas foi uma onda que não pegou. O que aconteceu com a mulher brasileira em relação ao preservativo feminino? Vamos até aproveitar aqui e o Degani vai mostrar. A Fátima podia até manipulá-lo enquanto explica para a gente. Primeiro, a forma de utilização que parece um pouquinho mais complexa, né?
O preservativo feminino, ele é embalagem única e ele é um produto importado. Ele é feito de poliuretano. Quando a gente abre, você vai ver que ele é absolutamente muito bem lubrificado. Ele tem 2 aros, um aro externo e um aro interno. Esse aro interno, ele é flexível e é quando a mulher introduz no canal vaginal. Introduzindo no canal vaginal, ele vai ficar na abertura da vagina. Então, numa relação sexual protegida, o pênis é introduzido. Então, a gente pode perceber que ele é muito mais resistente do que o preservativo grosso, talvez, né, de calibre, do que o preservativo masculino. Por quê? Porque esse é de poliuretano e esse aqui é de látex. Mas os 2 preservativos, tanto o masculino quanto o feminino, eles são eficientes. O que acontece com a mulher brasileira é que, por conta de uma questão cultural, nós não lidamos muito com os aspectos da sexualidade. Nós temos muito mito e tabu com relação ao sexo. Então, a mulher, por exemplo, ela não conhece a própria anatomia do seu aparelho reprodutor. Então, ela tem muito mais dificuldade de se tocar. Então, como esse é um preservativo que você tem que introduzir no canal vaginal, algumas ficam com essa resistência. Então, talvez a dificuldade de adesão deste preservativo seja nesse sentido. Ainda no aspecto cultural, o fato da mulher hoje não vai utilizar esse feminino, mas a mulher carregar o preservativo feminino, ainda existe essa dificuldade? Acaba induzindo que seria uma moça fácil ou não? A mulher brasileira e a mulher ribeirão-pretana já tem essa consciência de prevenção? Eu acho que isso mudou muito, né, André? O que a gente começa a perceber é que quanto mais cedo a gente trabalhar com os aspectos de uma sexualidade saudável com as nossas crianças e com os nossos jovens, isso já vai sendo incorporado. Por exemplo, se a gente fizer a mesma comparação, quando saiu uma lei que obrigava as pessoas a usarem cinto de segurança, as pessoas tinham... Quem já dirigia tinha dificuldade de colocar o cinto de segurança. As pessoas que foram fazendo, tirando as suas cartas, já foram introduzindo, isso já era automático. Com relação ao preservativo, a gente pode fazer essa mesma analogia. As pessoas que estão orientadas a usar o preservativo e já foi trabalhado na mais tenra idade, o exercício de uma sexualidade saudável, falando das doenças sexualmente transmissíveis, falando da autonomia do uso do preservativo, ela já vai crescendo com essa concepção. E, claro, respeitando os valores, respeitando todo o contexto social que ela está inserida, o preservativo já vem nesse bojo com mais tranquilidade. Então, inclusive, tem uma pesquisa da doutora Elza Bercó, que os adolescentes brasileiros, com início de vida sexual ativa, têm feito um uso mais consistente do que a população adulta, que muito provavelmente, no início da epidemia da AIDS, já exercia a sua sexualidade e não tinha o hábito, por exemplo, de usar o preservativo. Falando no uso consciente, as profissionais do sexo constituem um grupo em que houve um grande investimento dos governos em educação e em trazê-las como parceira na prevenção. Na cidade de Ribeirão Preto, existe também essa relação? As profissionais são mais conscientes? Sem dúvida nenhuma. Nós temos algumas áreas de prostituição, a gente tem alguns trabalhos, e o que a gente identifica é que as profissionais do sexo, os profissionais do sexo, né, porque não é só mulheres, eles usam consistentemente o preservativo. O que a gente ainda ouve é que algumas pessoas nos relatam, algumas pessoas nos procuraram para fazer programa e nos pagavam até mais para a gente fazer o programa sem o preservativo. E elas, como conscientes que são da importância do uso do preservativo na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV, elas não se submetem. Então, ainda precisamos trabalhar muito com a população em geral. E por falar em trabalhar, a população estudantil é uma população que merece essa atenção. Tem se discutido a introdução de uma máquina, de um dispensador automático, para que os alunos, um dos estudos é a partir de uma senha, pudessem na própria escola receber o preservativo. Essa ideia foi combatida por vários pais. Como você enxerga isso, Fátima? Educação sexual, camisinha, preservativo dentro do ambiente escolar.
Eu acho que o papel de orientação sexual, de educação sexual, deve ser não só dos pais, mas dos educadores e dos agentes de saúde, de toda uma sociedade. E quando esse jovem, num exercício da sua sexualidade saudável, ele tem orientação, ele vai tomar uma decisão mais assertiva. É um equívoco dos pais que acham que quando a gente disponibiliza um preservativo para um adolescente, a gente está estimulando a ele ter uma relação sexual. E não é isso, porque independente do nosso desejo, nós, os adultos, de nós pais, de nós educadores ou de nós profissionais de saúde, se ele tiver que exercitar a sua sexualidade, ele vai fazer. Então, é muito melhor que ele faça isso conscientemente. Então, o trabalho de sexualidade que a gente desenvolve é para que as pessoas exerçam isso de uma maneira mais natural e mais consciente. A gente chama isso de prevenção primordial. A gente chama de tomada de decisão assertiva. Que, hora que ele decidir ter uma relação sexual, ele vai saber o que é melhor para ele. Nós temos já aqui a camiseta do Carnaval 2011 e a Secretaria da Saúde investe bastante nos carnavais já há algum tempo. Qual a estratégia para esse carnaval? Quantas camisetas? Quantos profissionais você terá na rua atuando nos salões e na avenida? O que nós temos observado ao longo desses anos, que aquela história do carnaval de rua, de carnaval nos clubes, ele já não está se dando com grande número de população. A população mais no carnaval está preferindo fazer acampamento, ir para a praia, né? Ou ir até para o carnaval de rua. Então, nesse sentido, a nossa estratégia esse ano é trabalhar efetivamente no carnaval de rua, nas quadras das escolas de samba, fazer um marketing social do preservativo na rodoviária e, principalmente, na semana que antecede o carnaval, intensificar as nossas atividades nas empresas que fazem as suas CIPATs, né, faz a campanha de prevenção da AIDS. Então, a gente está fazendo esse trabalho, a gente acredita que esse vai ser mais efetivo. Fátima, você já trabalha de AIDS há muito tempo. Nós temos um espaço na TV agora. O que você nunca falou? Ou o que você acha fundamental falar agora para quem está nos acompanhando nessa entrevista tão importante? Que nós precisamos acreditar que a infecção pelo HIV é a doença do possível, de qualquer um de nós. E a gente, então, tem que tomar isso como decisão. Então, que as pessoas acreditem nisso, procurem um serviço de saúde, lembre que uma única relação sexual sem o preservativo, com uma pessoa que, às vezes, a infecção pelo HIV demora de 8 a 10 anos a doença AIDS para se manifestar, a pessoa teve uma relação e nem sabe se infectou ou não. Tem que se preocupar sim. Então, procurar o nosso serviço de saúde, porque é a doença do possível, de qualquer um de nós, independente de qualquer coisa. Destacando que hoje em Ribeirão Preto toda a rede de saúde está preparada para acolhê-lo, para informá-lo e também para encaminhá-lo para os testes devidos e necessários. Pela participação no nosso programa e dizer que esse tema pode voltar a qualquer momento, porque muitos aspectos de AIDS, de doenças sexualmente transmissíveis, ainda podem ser apresentados. Segue, Fabiano.